Signo de Áries, previsão de 13 até dia 20 de maio. Previsão para os arianos, energia para arianos para essa semana. O que vai acontecer, como vocês estão, qual energia para os arianos para a semana. Energia para arianos. Tem algumas dificuldades, dificuldades, vamos pôr assim, do passado, que podem estar voltando para a tua vida para te obrigar a olhar para elas, tá? É como se você tivesse ou deixado para lá, empurrado com a barriga, alguma questão do passado que pode voltar. Peraí. Tem uma questão do passado, tá? Uma energia do passado, um medo do passado, alguma coisa que você deixou para lá e que pode estar hoje, inclusive, influenciando, causando algum tipo de medo na tua vida, algum pânico na tua vida, algum medo de que, ou um problema que você teve no passado, que de repente você tem muito medo que volte para a tua vida, e isso pode paralisar algumas atitudes que você tenha que tomar, tá? Então, cuidado com esses gatilhos. Aqui está colocando como se fosse um bom momento para você estar se libertando dessas questões, tá? Talvez isso que aconteceu não dependesse de você, talvez dependesse de outras pessoas. Por causa de outras pessoas, essas situações aconteceram, tá? E você pode estar com medo de repente elas voltarem para a tua vida, mas só que essas pessoas, elas estão hoje na tua vida, elas fazem parte, existe algum vínculo, existe a possibilidade, aí é uma pergunta, tá? Talvez para desengatilhar isso, existe possibilidade disso acontecer de novo? Essas pessoas, elas estão presentes ainda? Alguma situação semelhante está presente na tua vida? Se tiver presente na tua vida, você tem que tentar entender o porquê, né? O porquê que você permitiu ou está permitindo que isso volte a acontecer, ou que isso volte a te assombrar. Pode ser que seja, Ariano, para te obrigar a olhar para isso e se libertar de uma vez por todas, tá? Fala muito sobre, mais como se dependesse de você, esquecer o passado, deixar essa história, sabe, para lá, nesse sentido, né, de estar consciente. O passado a gente só aprende com ele, né? Não existe como você voltar no passado, infelizmente, e corrigir o que aconteceu de errado. O que você pode fazer hoje é olhar para o seu presente, imaginar seu futuro, planejar talvez melhor, talvez com mais cautela, né, os passos que você vai dar para o futuro. Tem muita gente que fala, né, do ariano como muito impulsivo, toma atitudes assim muito impulsivas. Meu pai era ariano, então meu pai era assim, tá? Então, mas pode ser que seja uma característica dele, né? Talvez os ascendente, outros planetas no mapa astrológico dele e tal, ele era extremamente impulsivo. Agora, é muito uma questão da gente aprender com os erros, ou seja, medir esse impulso, tentar se controlar, tentar racionalizar melhor, antes não só de tomar algum tipo de atitude, mas antes de ter um treco, antes de ficar agoniado, né, com o tal gatilho, de você ficar imaginando o que acontece, por que acontece, como que acontece. Então, talvez seja uma coisa que você tenha que aprender a lidar, não literalmente com os fatos, mas com você, com dentro de você, dentro de como que isso daí funciona, dentro do teu emocional, dentro do teu racional, tá? As cartas colocam que tem muitas coisas boas que vão acontecer,
Para muitos de vocês, pode ser sim que essas coisas estejam voltando, esses sentimentos, esses gatilhos, estejam voltando para te obrigar a consertar, a resolver, para que isso não fique acontecendo para o teu resto da vida, né? Para que daqui a um ano, meio ano, 3 anos, isso volte a acontecer. Então, meio que a gente tente passar por cima, né? Como com uma terapia, com o autoconhecimento, com uma visão mais clara, até para saber como é que você funciona. Talvez seja isso que é importante. Tem algumas pessoas aí também que estão lidando com questões da sua criança interior. Sonhos ou talvez coisas que tenham sido impostas na sua cabeça pelos teus pais, a tua criação, professores, alguma coisa que parece que você nunca vai conseguir ser bom o suficiente. Então a gente pode estar ali falando também com alguns arianos que tiveram uma infância muito cobrada, muito reprimida, que nada nunca estava bom o suficiente, que de repente, porque aqui coloca uma figura paterna como uma pessoa até mais fraca e que talvez essa pessoa, por algum tipo de problema dele, é uma figura paterna, pode ser mãe? Pode, se tiver muito essa figura paterna, né, esse jeito. Enfim, mostra uma pessoa muito cobrando de você porque não quer que a sua vida seja igual a dele. Então, assim, de alguma forma a pessoa ela tinha problemas e ela achava que se ela cobrasse de você mais e mais, né, ficasse cobrando o tempo todo, ia te obrigar a crescer antes do tempo, a ser mais forte do que ele era. Então, isso é um problema dessa pessoa. Só que essa pessoa pode ter feito você se cobrar demais. Então, hoje em dia, tudo que você faz, você acha que é pouco, ou fica pensando que será que eu vou dar conta, ou fica achando que os outros, né, qualquer um que está trabalhando com você, de repente tem uma atitude mais forte que a sua, ou uma atitude melhor que a sua, ou aquela pessoa não, aquela pessoa é mais preparada do que eu para aquela colocação, para aquela promoção. Então, pode ser que seja algo que constantemente você fique olhando, duvidando, né? Ou do teu potencial, ou que você vai dar conta, ou que você vai conseguir fazer isso. Então, Ariano, a gente também pode estar falando de questões a ver com família, com criação, tá? E tem que ter essa consciência de que, embora esse problema te afete, talvez você tenha sido criado de uma forma errada, né? Não, talvez não por mal, né? Porque pode ser que essa pessoa ela fez pensando que estava fazendo o teu bem, só que na verdade acabou criando um pepino, tá, gente? É claro que isso aqui não deve ser para todo mundo, tá? Isso aqui é uma leitura geral. Para uma leitura individual tem que ter uma leitura onde saiba o nome, a data de nascimento e etc, para você conseguir ter um perfil exato, tá? Pode ser que nem todo mundo seja desse jeito. Agora, se existe essa questão ela tem que ser olhada muito a fundo, porque senão é como se fosse uma parede na frente de você constantemente, que você tem que pular essa parede, esse muro, que você tem uma certa dificuldade para conseguir abrir essa porta, ou seja, causa empecilhos na sua vida e algum tipo de sentimento de rejeição, porque isso na sua criança interior pode ter sido criado uma imagem de rejeição, de que de repente essa pessoa, teu pai, tua mãe, essa pessoa que cobrava tanto de você, talvez não te visse da melhor forma, talvez não gostasse de você. Então a gente, quando é criança, a gente não tem uma percepção muito legal, né? Então, Áries, é bacana você olhar para tudo isso, para que os teus objetivos sejam concluídos de uma forma mais fácil, para que você tenha menos obstáculos na vida. Todo mundo tem obstáculos, todo mundo tem alguma coisa a aprender, mas é interessante que a gente olhe para isso. Para quê? Para que você consiga aproveitar as inúmeras oportunidades que vêm para você, só que vira e mexe alguma coisa pode te brecar, tá bom? Então, é com todo o carinho do mundo que eu estou falando isso. Olhe para essa questão, tá bom? Gratidão, queridos, uma excelente semana a todos vocês e até a próxima.